Olá, bom dia. Meu nome é Emily. Eu sou do curso de PBSL, Português do Brasil como Segunda Língua, para estrangeiro. E eu vou apresentar meu projeto, que é sobre língua estrangeira para crianças, processo de reparar o planejamento, a execução e a avaliação de atividades na aprendizagem. Inicialmente, procurou-se observar, como é feita esse ensino na educação básica, porque a educação básica é a primeira etapa na qual a criança ela começa a ter contato com o ambiente escolar. Então, pretendemos aqui planejar um ambiente de adequação, de imersão dessa língua estrangeira do Doravante LE. Montar um ambiente adequado e em que a criança se sinta à vontade para aprender aquela língua. E a importância da interação entre o professor e o aluno, de acordo com a pesquisa, foi observado que é de grande importância. O rir, o brincar dentro da sala de aula, utilizando a língua estrangeira, é muito importante nesse ensino da educação básica. Durante a pesquisa também foi observados alguns pontos, O processo de aprendizagem, ele apresenta características individuais para cada criança, para cada idade ali. O professor, ele precisa reinventar os seus métodos de ensino, de acordo com a idade da criança. Não tem como ele ter um método só para ensinar aquela criança com 4 anos, com 6 anos, com 8 anos, E a aquisição de uma segunda língua, ela caracteriza-se juntamente com essa individualidade, com a variabilidade. E a criança, ela busca justamente um sentido em como a língua é usada na ação, na interação, e com uma intenção. Não tem como o professor também só passar aquela atividade, mostrar como aquela língua funciona na teoria e não mostrar aquilo na prática, ou seja, no brincar, naquilo que faz sentido para a criança. A metodologia utilizada foi a observação. Foram feitas oficinas. Inicialmente, pensou-se em fazer oficinas de forma presencial, mas, por causa da pandemia do Covid-19, não foi possível. E então, as oficinas foram realizadas de forma online. Essas oficinas foram realizadas 4 oficinas, eram com crianças de 6 a 10 anos, e em cada oficina tinha, em média, umas 6, 7 crianças. E, além dessa metodologia da observação, foi utilizada também a metodologia analítica descritiva. E a pesquisa ela baseou-se na análise de materiais didáticos utilizados por professores do ensino infantil e a técnica que esses professores utilizavam para ensinar essas crianças dentro do ambiente escolar. Então, foram obtidos alguns resultados, com essa pesquisa. Vimos que o professor, ao ensinar, ele precisa planejar a aula. E, assim, ele precisa visualizar um início, um meio e um fim para aquela aula. Para que, o que, como e com o que ensinar. E no ensino-aprendizagem é importante que o professor tenha um ensino temático, no qual concerne a preparação do professor, os quais eles devem saber planejar e gerenciar a aula, bem como devem ter um sólido conhecimento daquela língua-alvo. Além de planejar essa aula, ele tem que pensar como eu vou envolver essas crianças, como eu vou deixar essa criança à vontade para começar a falar em outra língua. E com isso, conclui-se que esse processo de reparar o planejamento, a execução e a avaliação de atividades na aprendizagem está ligado à maneira como o professor ele se prepara para atuar dentro de sala de aula. Se ele está aberto a inovações, a reinvenções em sua didática de ensino, e quais são os seus objetivos dentro de sala de aula, como ele irá alcançar esses objetivos e quais são os recursos e materiais que serão utilizados. E se esses materiais estão sendo adequados, se o aluno está me dando aquele feedback esperado e se eu também estou vendo que o aluno está interagindo da maneira como eu imaginei dentro da minha sala de aula, do ambiente escolar. Para concluir, essas são as referências que eu usei durante a pesquisa, no meu projeto. E é isso, agradeço.